da nossa aula de hoje é Geografia, tá bom? Hoje a gente vai falar de transformação dos meios de transporte e de comunicação. Ou seja, nas nossas outras aulas, antes de falar de região Nordeste, nós já tínhamos falado da transformação do campo, da transformação da cidade, das mudanças que aconteceram mediante as revoluções industriais, né? E tudo isso foi se transformando para a gente chegar nessas mudanças que a gente vai vendo, que a gente vai ver agora e que a gente vai continuar vendo nas nossas próximas aulas. Hoje nós vamos falar de transformação dos meios de transporte e de comunicação. Sim, como eu mencionei nas nossas outras aulas, quando a gente falou de modificação, de mudanças do campo para a cidade, da mudança das formas de trabalho no campo, das formas de trabalho na cidade, ou seja, o transporte também entra nisso, a comunicação também entra nisso, nessas transformações. Antigamente, as pessoas se locomoviam de um local para outro em relação aos animais, né? As pessoas utilizavam muito dos animais para fazer a sua locomoção, o seu transporte. Por mais bonito que fosse, por mais arrumadinho que fosse, mas era sempre os animais, né? Seja uma carroça, aí é para os mais humildes, uma charrete muito bem arrumadinho, muito bem ajeitado para os mais nobres, né? Com aqueles cavalos, os melhores cavalos, né? Com uma carroça enfeitada, né? Normal, praticamente se fosse isso, uma carroça muito bem enfeitada. Por quê? Porque tinha uma cobertura, porque era muito confortável, né? Mas quem era que transportava? Os animais, né? E houve essa transformação mediante essas revoluções industriais, né? A indústria foi se transformando e com essa transformação foi modificando os transportes, né? Aí entrou a questão da bicicleta, entrou o carro, depois veio ônibus, trem, metrô, né? Que mais? Aviões, embarcações, né? Que são, porque antes também nos transportes hidroviários tinha aquelas caravelas, tinha aquelas barcas e foram se transformando em navios, em cruzeiros, como as pessoas chamam, que são grandes navios que dá para fazer viagens que duram um semestre, né, que duram 6 meses, que duram anos. Mas para que isso aconteça, essa embarcação tem que ter de um tudo, né? Até lojas, se for o caso. Pois é, mas isso só foi acontecendo mediante as transformações desses objetos. E essas transformações aconteceram mediante a transformação das indústrias, né? As necessidades foram aumentando e as indústrias foram se renovando. E a cada tempo que ia surgindo novas necessidades, surgiam novas versões das coisas. Hoje nós temos algo que se transforma a cada dia, não tem nada a ver com transporte, mas que se transforma muito rapidamente, a questão dos celulares, né? E isso está atrelado a quê? Está atrelado às indústrias, às tecnologias, às novas tecnologias, né? As técnicas mudam as formas, mas quem muda e quem faz mesmo são as indústrias, tá bom? Aí houve essa questão da transformação dos transportes e também da comunicação. Na comunicação a gente tinha aquelas cartas que duravam meses para chegar no seu destino. Hoje a gente tem o celular que a gente consegue mandar mensagens instantâneas. No momento que eu estou escrevendo, a pessoa que está lá do outro lado, que vai receber a mensagem, já está vendo que eu estou digitando. Ou seja, são coisas imediatistas. No momento que eu estou fazendo, o outro já está vendo. E é aqui numa como é que eu devo dizer? É num momento real, né? Está acontecendo aqui e ele já está vendo lá. Coisas que antigamente, né, era impossível. Um
Enquanto a carta estava semanas e semanas já viajando, o outro nem imaginava que ela iria chegar, né? E hoje não. A partir da transformação das tecnologias e da questão industrial, tudo isso se modificou, facilitou, é mais rápido, seja o transporte, seja a comunicação, tudo é muito mais rápido. Enquanto a gente passava um mês para chegar em um determinado local, né, viajando de charrete, de carroça, hoje a gente passa horas para chegar nesse determinado local. Cerca de 1 hora, de 20 minutos, horas, minutos, né? Depende da distância. Isso por quê? Isso por conta da transformação dos transportes. E com a comunicação é da mesma forma. Facilitou-se a forma de se comunicar. Né? Como eu disse, uma mensagem que eu crio agora, alguém já está vendo eu digitando. Coisas que acontecem de manhã, lá no outro lado do mundo, à tarde, todo mundo já está sabendo aqui desse lado, né? Porque coisa da instantaneidade. No momento que está acontecendo, já tem alguém gravando e ao mesmo tempo já está divulgando, né? Coisas, como eu disse em relação à mensagem, do mesmo jeito pode ser no vídeo, né? Tá acontecendo uma briga bem que a pessoa começa a gravar a briga e já está enviando para outra pessoa, para a pessoa ficar vendo, né? Por exemplo, uma chamada de vídeo. Eu faço uma chamada de vídeo para alguém, no momento que eu estou conversando com a pessoa está me vendo, né? Aqui. Da mesma forma pode ser com a informação, né? Eu quero que alguém veja determinada coisa, então eu ligo para ela e começo a gravar, para a pessoa ver o que está acontecendo. Entenderam? A questão da facilidade e da rapidez dentro do transporte e dentro das comunicações. Tá certo? Na página 100, já temos a questão da atividade, página 100, 101, né, falando sobre a questão da transformação dos transportes e comunicações. E na 102, nós temos a questão da energia, utilizada nas produções industrial, agrícola e extrativa. Como eu mencionei aí, no tema lá de ciências, falando sobre a energia, a eletricidade que se tornou parte praticamente das nossas vidas, olha aqui ela de novo na geografia, né? Essa energia que faz com que as coisas sejam transformadas, modificadas, para que a gente possa, né, utilizar. Ou seja, é a indústria, é a tecnologia se adequando ao modo de vida do ser humano. Tá bom? Vamos lá ao texto. As pessoas sempre utilizam fontes de energia em suas necessidades básicas de sobrevivência. Usavam dessas fontes para cozinhar, aquecer os ambientes, produzir combustíveis, entre outras atividades. Entretanto, essas fontes de energia foram sendo mais utilizadas principalmente no setor industrial, que depende muito de energia para o funcionamento de linha de produção. É nas indústrias que se faz boa parte dos bens que consumimos e utilizamos. As principais fontes de energia poluentes e não renováveis são. Aí nessa questão, antes de entrar nos exemplos aí, é a questão da energia dentro da produção. Eu disse para vocês que a energia se tornou parte das nossas vidas, em quase todos os quesitos. Quando eu disse lá na aula de ciência, falando da energia dentro da nossa casa, mas ela também se tornou parte da indústria também. Lá na indústria se utiliza muito mais da energia nos dias atuais, mediante as transformações, né, das tecnologias. E aí, com essas transformações e esse uso maior da energia, conseguiu produzir muito mais e muito mais rápido. Então, de certa forma, com o passar do tempo, as coisas, em todos os sentidos, priorizaram a questão da rapidez e da facilidade, né? De fazer as coisas mais rápido, em maior quantidade e com uma facilidade maior. Vamos aos exemplos. Aí nós temos as principais fontes de energias poluentes. O petróleo, né, que
é mais utilizada no mundo para mover máquinas pesadas e automóveis, né, no caso de gasolina, de óleo diesel, né? Gás natural, combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos, no subsolo, associado ou não ao petróleo. Carvão mineral é a segunda fonte de energia mais usada pela indústria. Energia nuclear é a energia produzida nas usinas termonucleares que utilizam o urânio e outros elementos como combustível para a geração de energia. É bem menos poluente do que o petróleo e o carvão mineral. O perigo está no vazamento. Por quê? Porque nessa questão do vazamento desse urânio, né, ele pode contaminar. E uma vez contaminado aquele ambiente, as pessoas, o solo, é muito difícil de se recuperar. Uma pessoa que conseguiu inalar aquele urânio, como assim inalar? Porque o urânio é um gás. Aí na hora que eu respiro, eu estou respirando todo o ar que está à minha volta. Então o urânio, se ele entrou em contato com o ar que a gente respira, a gente vai respirar ele. E ele é capaz de, né, destruir por dentro, de poluir por dentro a nossa respiração. E com isso faz com que a gente tenha algum problema respiratório e faça com que a gente possa vir a óbito, né? Porque na hora que a gente prejudica o nosso sistema respiratório, a gente dificulta a nossa forma de viver. Observe que uma pessoa que tem dificuldade para respirar, ele tem uma facilidade muito grande de ficar asfixiado, de ficar, né, sem respirar, e isso leva a óbito, né? E o urânio ele faz isso. Então, o problema do urânio não é a questão da poluição, quer dizer, não é a questão dele ser difícil de encontrar ou de na hora que ele poluir a gente consegue recuperar aquela. Não, o problema do urânio é isso, porque se ele polui, a recuperação é muito difícil, seja do solo, seja do ar, seja de quem entrou em contato com ele. Tendo o objetivo de reverter esse quadro, vários estudos desenvolvem tipos de energia limpa e renovável. São elas a hidrelétrica, né, que a hidrelétrica é energia liberada por uma queda d'água. Essa é a mais utilizada no Brasil, graças à quantidade de rios em nosso país. A eólica, que é gerada a partir de ventos ainda pouco usada, né? Aí vocês observam, tem a hidrelétrica, que é essa queda d'água, tem a energia eólica, que é mediante os ventos, né? Aí tem essas hélices que vão girando e vão produzindo energia. Tem a energia solar, que é captada pelo aquecimento de placas, ainda também pouco utilizada. Tem a biomassa, gerada a partir da decomposição de materiais orgânicos, como estercos, restos de alimentos e resíduos agrícolas. Estercos são fezes de animais. Energia gravitacional é fornecida a partir do movimento das águas dos oceanos para uma estação. Os especialistas em energia afirmam que será uma das principais fontes de energia do futuro. Ou seja, porque a gente praticamente é cercado por oceanos. Então, consequentemente, a ideia é que sejam utilizados, né? Ao invés de investir em energia eólica, porque precisa de um canteiro enorme daquelas hélices, né? Que, de certa forma, é um gasto maior, né? Quando a gente fala de instalação de placas, também a gente não tem ideia se vai... Porque tem áreas que a questão da insolação é pouca, né? Então tem que ser investido em locais onde seja uma insolação muito grande, que é aqui, né, no Nordeste, por exemplo. A gente pode investir nessa questão eólica e na questão solar, porque nós temos
maiores litorais do mundo, né, na região Nordeste. Nós temos uma incidência solar muito grande, né, a estação de chuva é muito pequena, o restante do ano é muito sol, então para nós é bom. Mas nas outras regiões, será que isso é também aconselhável, né? E a questão dos oceanos não, né? Nós temos um território brasileiro praticamente todo banhado por oceanos. Então quase todas as regiões são beneficiadas se por acaso a gente for investir nessa energia gravitacional. Na página 104 a gente já tem a atividade, tá bom? Aí vocês resolvam em casa. Qualquer dúvida é só me ligar ou mandar mensagem no WhatsApp ou uma chamada de vídeo, tá bom? Boa aula em casa.